bilhete de identidade do meu convidado de hoje não tem espaço suficiente para tantas profissões. Tantas são as coisas que faz e as ideias que lhe passam pela cabeça. Aos 41 anos, Fernando Alvim não para quieto. Fala pelos cotovelos e está sempre a chamar a atenção. Na televisão, na rádio, na internet ou nos eventos vários que organiza. Mas terá este homem do Norte sido sempre assim? É o que vamos saber nos próximos 30 minutos. Fernando Alvim, ainda bem que vieste. Logo, homem do Norte, percebeste como eu logo de repente interiorizei o lado do Norte. Há coisas que eu ainda trago do Norte, que é, bem, já não tem pronúncia, mas há expressões tipo à minha beira, que eu ainda digo. À minha beira eu acho bonito, é bonito. E aqui gosto de estar aqui à tua beira, senhora. E aqui atrasado. Aqui atrasado já está mal, não uso. Já não usas? Não. Então pronto, vamos começar de novo, ainda bem que vieste. Olha, apresentador de televisão, animador de rádio, empresário, produtor, dono de uma web TV, proprietário de uma revista. Dono de uma fortuna. Não, já lá vamos. Vamos lá chegar, espera. Proprietário de uma revista, editor de livros. Tu és uma espécie de Berlusconi dos pequeninos. Sim, eu já disse isso uma vez ao Diário de Notícias e essa notícia saiu publicada com o Berlusconi dos pequeninos. Era assim o título. Depois aparecia eu numa banheira, numa grande produção. Mas não é? presumo que sem festas do Bunga Bunga. Gostava de ter essas festas. Naquela sessão não houve direito a isso. Não percebi porquê. Mas sabes que é curioso que muitas pessoas me vão entrevistando ou saem notícias sobre mim e eu vou reparando como é que me batizam em cada uma delas. E como é? E se eu faço um evento, dos muitos que faço durante o ano, é o empresário Fernando Alvim. Se eu lanço um livro, é o escritor Fernando Alvim. A geneira. Eu não faço ideia qual foi o que é que descreveram aqui no Oráculo. Mas o que é que terá apresentado? O que é que tu gostavas que te... Outro dia puseram comunicador. Fiquei contente. Achas que é assim uma espécie de o que eu faço, designação 360 graus? É uma coisa panorâmica que dá um pouco para tudo. É isso. Acho que é pomposo, o comunicador. Não é? O que é que fazes? Sou comunicador. No fundo, todos nós comunicamos. Isso é bom. Sabes que a necessidade que todos nós temos de comunicar é uma coisa inata. Não é? E com esta história das redes sociais, acho que as pessoas ficaram, todas elas, com mais vontade de comunicar, mas sobretudo com mais uma ferramenta para comunicar. E eu uso o Facebook como a grande maioria das pessoas, mas se calhar não comunico tanto porque já tenho outras plataformas onde o fazer. E às vezes, honestamente, eu não tenho nada para dizer. É o caso hoje? Não sei. Essa pausa é preocupante. Dependendo de uma pergunta, acho que tem sempre uma resposta. Mas às vezes sinto saudades de ver alguém num daqueles inquéritos de rua, uma pessoa que lhe pergunta alguma coisa que a pessoa diga: olha, não sei. Gosto muito quando uma pessoa diz: olha, não sei essa resposta. Não imagino. Não faço ideia nenhuma do que é que me está a perguntar. Nunca te apareceu um convidado à tua frente que te dissesse isso? Não. Que te respondesse, que não te soubesse responder a uma pergunta tua? Não. Mas tens esperança que na tua carreira isso... As pessoas tentam, qualquer pergunta, tentam arranjar uma resposta mesmo. Nunca dizem não sei. Olha, mas esta panóplia de coisas que tu fazes tem a ver com o quê? Com a tua, porque tu, de facto, tens muitas ideias, com a tua necessidade de não estares parado... Sim, acho que tem muito a ver com isso. Eu dou sempre uma resposta que é uma resposta mesmo sincera, que é a única forma de eu fazer cada uma delas. Isto é a mesma coisa que se tu comesses sempre o mesmo prato. É necessário tu ires variando, teres uma alimentação variada, de forma a que não te canses de cada um dos pratos. E basicamente é isso que eu faço desde muito novo, que organizo eventos, que gosto de pôr as minhas ideias maluquinhas em prática. Sempre foste assim? Sim. Tu eras aquele tipo de estudante na escola, tipo, que liderava os grupos, o follow me? Olha, por exemplo, eu fui sempre o delegado de turma. Típico. Mas porque era o palhacinho da turma e porque empatava as aulas. E era sempre o delegado de turma, sei lá, desde o 7º ao 12º ano. Portanto, eras popular pelo lado de convencer pela palhaçada? Sim, acho que sim. Acho que sempre fui um bocado palhaço. Não mudou muito? Não mudou de todo. Eu acho que, sobretudo, mesmo aí, eu já era bastante interventivo. Nunca fui uma pessoa passiva. Nunca estive à espera que se lembrassem de mim para apresentar determinado projeto ou determinado programa. Aliás, eu usava um estratagema no início da minha atividade, que era, quando existiam as férias de verão, ali para os meses de maio, eu ia-me propor às rádios
Maio, Já abril. sabia que era para cobrir ali os buracos. Exato. São lá, vocês não vão ter aí. Só que eu comecei a trabalhar muito novo, com 13 anos, era uma espécie de pequeno saúde da rádio, e a verdade é que rapidamente isso fez-me bem. Primeiro porque rapidamente aprendi os ritmos de trabalho. E depois comecei logo a ganhar alguma independência. Tu começas a trabalhar na rádio na escola secundária, na rádio no jornal. Eu começo a trabalhar numa rádio local, que já não existe, que era ao lado da casa dos meus pais, que era a Rádio Prisma. Isso E já- eu era um miúdo que fazia programas infantis. Ok. Programas infantis Aos 13 anos? Sim, em que eu era Como eu. basicamente uma criança, não é? Eu comecei numa rádio Também. Onda Verde. És um imitador. Onda Verde também já não existe. Com programas infantis? Também com um programa infantil chamado Girassol. Acho que é a primeira vez que estou a contar isto. Girassol. O meu chamava-se Tapete Mágico Coisa bonita. e depois a Hora das Traquinices. Olha, Tapete Mágico é um nome, apesar de tudo, mais bonito do que Terminal do Engate. Terminal do Engate. Era um programa extraordinário na Rádio Nova Era. Em que Já basicamente- depois de teres passado pela pressa e, portanto, Sim. já na tua fase profissional, digamos assim. Sim. Terminal do Engate. Não, porque- na pressa que foi a minha primeira grande fase profissional. mas A Nova Era depois foi a só Nova a Era- continuidade disso. Pronto, a Nova Era foi a segunda rádio profissional onde estiveste. no fundo. Sim. O Terminal do Engate era um programa em que basicamente fazia aquilo que hoje em dia faz o Tinder, que é juntava pessoas. Só que as pessoas entravam no programa, havia umas perguntas e uns desafios, e nós depois tentávamos perceber de que forma é que aquelas respostas do lado de uma pessoa de sexo feminino ou do lado poderia fazer com que juntássemos. Isto é, aquela pessoa que teve um tipo de respostas que poderia ser compatível com a outra que deu. E então E isso juntávamos... acabava aqui, ou bate-pé, ou... Não, depois havia os prémios, para tu teres uma noção, os prémios eram imensos, desde roupa, havia um jantar para ambos, nós uníamos as pessoas. E, inclusivamente, havia havia hotel também incluído no prémio. Isto é, basicamente, se as pessoas tivessem química, tinham uma noite, basicamente, feita. Penso que, se calhar, nós estávamos a correu bem pensar para ti? de uma forma muito positiva. Ou tu, por seres apresentador, Aquilo- estavas de fora desse... Não, estava completamente fora desse disso. terminal. O teu terminal não tinha passageiros. Completamente fora disso, era um simples apresentador, era eu que escrevia. Aquilo dava trabalho, sabes? Dava muito trabalho, mas aquilo dava um prazer enorme e... Normalmente E as quando- noites de hotel estão associadas ao conceito de prazer. sim, é verdade. E eu que sentia era que quando nós saíamos na cidade havia muitas pessoas que ouviam a emissão, sabes? Havia um grande feedback. O que eu acho é que também viviam-se tempos diferentes, em que não havia tanta informação e tantos canais como hoje existem. Não havia internet, ou era o início da internet. Isto é, hoje em dia o que se percebe é que há muitas uma plataformas, há uma grande dispersão. Isto é, tu hoje em dia só tens a noção de que toda a gente viu uma coisa, das duas uma, ou quando é um jogo de futebol, não é? Ou uma novela, talvez, se for o último episódio, em que as pessoas vão comentando, ou uma série que está toda a gente a ver momentaneamente, ou a seguir, de certa forma. Ou então não sei mais. Não, um reality show, talvez. Mesmo os reality Já nem shows isso. vieram perder muita importância. As pessoas estão um bocado fartas de tudo, não é? Deixa-me ainda recuar um bocadinho. Tu, quando eras miúdo, Era um gênio. em criança ainda, eras já um gênio. miúdo muito agitado? Era já aquele tipo de miúdo que fazia teatrinhos para a família? Acho que era um miúdo agitado. Não era um miúdo mal educado, nem... era só agitado. Esse ar com que dizes isso? Não, porque às vezes confunde-se com os miúdos hiperativos, depois são muito mal educados e não sei o quê. Não era. E o meu pai era uma espécie de Cavaco Silva. Que era muito O que é que rigoroso. isso quer dizer? Acho que Cavaco Silva deve ser assim muito rigoroso. E a verdade é que o meu pai era assim muito rigoroso. Aliás, a minha relação com o meu pai nunca foi das melhores, justamente por causa disso. Primeiro porque nunca concordávamos com nada. E depois porque a disciplina que ele me impunha era grande. Como é que te escapavas dessa disciplina? Olha, tentava fugir de casa e tentava basicamente arranjar estratagemas para não causar conflito. E o melhor dos estratagemas era não falares muito. E isso era uma coisa que eu tinha que fazer. Difícil. É muito difícil, mas eu tinha Em que ti fazer. era difícil? Era, porque eu sempre gostei muito de falar, mas sobretudo sempre gostei muito de ser independente, sabes? E essa forma de eu ser independente e de querer fazer as minhas coisas, por vezes também tem uma fatura a pagar. E elevadíssima, a senhora. Olha, o fazeres rádio logo aos 13 anos tornou-se naturalmente muito popular ali nas redondezas. Sim.
Tu não me... E deves ter passado aquela fase sempre muito complicada, que é aquela fase da mudança da voz, que fazia coisas fantásticas, pelo menos acontecia comigo, que era bom dia, são 10 horas. Não, eu sempre tive uma, Essas ao contrário de flutuações- ti, eu sempre tive uma voz de homem. Sempre foi uma. Nasci logo, com esta voz. nasceste já com essa voz. Já nasci. Não, por acaso é curioso que há uma coisa que na rádio e na comunicação às vezes se faz e que eu acho que é errada, que é forçar a voz. Tu podes fazer é colocar a voz, não é? Claro, A Teresa Salgueiro não, a falar aqui não vai ter. Não é? Eu acho que podes colocar. E por vezes eu vejo pessoas que forçam a voz. Eu acho que isso até faz mal à voz. São aquelas pessoas tipo, estás Sim. bom, senhora? Sim, Tudo bem, estão então vem aqui sempre- o teu programa. Ninguém tem uma voz assim, como é óbvio. E acho que não sou sequer natural. E acho que isso também foi uma coisa que aconteceu boa, tanto na rádio como na televisão, que é, de antes, a voz era muito importante. Ninguém fazia rádio sem ter uma boa voz. Hoje em dia, isso... O que é que importa? Olha, isto é um bocado... O que é que importa seres muito bonito se depois não tens nada para dizer? O que é que importa teres uma voz linda se depois os teus conteúdos são fracos, não tens ideia nenhuma para apresentar às pessoas? Eu acho que isso não... Depois passas pela comercial e na Antena 3, onde estás há 50 anos, por aí. Há 50 anos. Estou há 50 Tu anos. fazes parte da mobília, Sim. da mobília da casa. Dá-te muito gozo a prova oral onde estás. Dá-me imenso gozo e jamais continuaria num programa onde estou há 14 anos se, sei lá, estivesse farto, se estivesse resignado. E enquanto eu Como é que te perceber- reinventas? Porque 14 anos no fazendo mesmo imensas programa. coisas, não levando sempre as mesmas pessoas, tentando diferentes abordagens, desafiando-me a mim próprio a fazer melhor. E acho que no dia em que eu perceber que se calhar já fiz tudo o que havia a fazer num programa daqueles, então não vale a pena continuar nele. O que não é de todo o caso. E há sempre coisas novas a acontecer. E há sempre pessoas novas. Eu, sobretudo, eu gosto de descobrir novas pessoas. E se me perguntares o que é que eu gosto mais de fazer na vida, para além dessas ideias porcas que estás a ter, que o que eu te diria é descobrir novos talentos. É descobrir novas pessoas, o que é que elas estão a fazer. E basicamente essa é a minha És uma missão. espécie de Júlio Isidro dos anos 2000. Sim, sim, eu costumo. Outro dia disse no Expresso: sim, quero ser o novo Júlio Isidro, mas sem ser fã de aeromodelismo. E saiu o baixote, não é? O baixinho, o papagaio do Passeios Alegres. É verdade, é verdade. Sim, pois havia o baixinho. Era o baixinho, era. Era o. Estão a lembrar do. Pois, mais tarde, muitos anos mais tarde, o Unas teve o Cabaré da Costa, onde havia também um embalsamado. um embalsamado, um papagaio embalsamado que era bastante asneirento. Um papagaio. Sim, o baixinho era um bocadinho mais, consensual. Por falar em Júlio Isidro, como é que está esse projeto, essa fusão? RTP Memória. Essa fusão Uma loucura. em que tu, um velho como tu, se junta a um jovem como o Júlio Isidro. dinâmico como o Júlio Isidro, que tem mais genica do que nós dois juntos. É verdade. Bem, isso foi-me proposto pelo Nuno Artur Silva e ele achou que era de bom tom juntar uma pessoa de uma outra geração, de duas gerações diferentes, e sermos uma espécie de conselheiro e criativo para a RTP Memória. Sendo que o Júlio Isidro já está na RTP Memória. E a verdade é que a minha missão é dar ideias para a RTP Memória. Só. Tive uma única reunião, não tenho nenhum salário, portanto isto não é taxa nenhum. Eu gostava de ter um taxa. Já para não ver depois mas não é o caso. Nas não redes é agora. sociais começaram logo as pessoas a dizer é mais um taxa e tal, não é? Por acaso não ouvi ninguém a dizer isso, mas sim, poderia ser, não ganho nada com isso. E a verdade é que até agora aquilo que eu fiz foi ter uma reunião onde dei muitas ideias para a RTP Memória. Eu acho que a RTP Memória tem um diretor que é o Gonçalo Madail. E ele é que é determinante, ele sim tem poder vinculativo com aquilo que diz. Eu tudo o que disser são apenas ideias. Mas estou a gostar muito do meu cargo, é? Dos efeitos, sou consultor da RTP Memória. E o Júlio Isidro, trabalhar com o Júlio Isidro ou partilhar com o Júlio ótimo. Isidro esses momentos, É ótimo. que já tive, aliás, nesse lugar onde tu estás hoje. Sim. O que é que ele disse? Onde estás tu e essa mosca que anda por aí, que é bom verdade. também. É um convidado novo que está hoje contigo. É bom trabalhar. O Júlio é uma figura com uma mentalidade muito aberta, muito jovem. Não é? Sim, é de uma outra geração, mas é um comunicador absolutamente extraordinário. Acho que estar com o Júlio Isidro é estar numa contínua aprendizagem.
Porque ele próprio continuamente foi-se reformatando e foi acompanhando essas mudanças que a comunicação foi tendo Aliás, ao longo dos deixa-me anos. dizer que isso é que é fundamental as pessoas também perceberem, que é, eu ainda me lembro que havia aquelas pessoas que acabavam um curso e que no último dia do curso, depois de saberem a última nota, diziam, pá, que bom, pronto, acabou, senão eu vou estudar mais. Eu acho que alguém que diga isso eu acho que é impensável, não é? Acho que hoje em dia ninguém se pode dar a um luxo nunca mais estudar, da mesma forma que alguém que não se renove e que não perceba que isso é absolutamente essencial para a sua carreira, eu acho que está de certa forma a hipotecar os seus anos. Estavas há bocadinho a falar da prova oral. Não é de resto a primeira vez que tu trabalhas para um público mais jovem. Aliás, tem sido esse um bocadinho o denominador comum da tua carreira. No curto-circuito, por exemplo, onde tu fizeste parte da equipa fundadora do curto-circuito, ainda no CNL e depois na SIC Notícias, foi um bocado uma escola de uma forma nova de comunicar para a malta nova. Bem, sobretudo porque o programa, num largo período, tinha 3 horas, não havia qualquer guião e a única coisa que diziam era: sejam vocês próprios, digam o que quiserem. O que é uma ajuda boa. E isto parecendo que não, a da altura, nós tínhamos mesmo que nos safar, que é, temos 3 horas pela frente, a única coisa que tínhamos eram os telefonemas, mas isso, parecendo que não, pode ser muito pouco, não é? Mas a verdade é que toda essa liberdade que nós tínhamos e todo esse tempo, que é uma coisa que muitas vezes falta à comunicação, que é tempo, e que faz com que as coisas tenham que ser apressadas, não é? A ditadura também das palmas, agora tens que fazer rir, e às vezes podes ter podes estar só a ter uma conversa interessante, não é? E essa quase pressão, que também é boa em alguns casos, não é? Mas por outras, de algum modo, por vezes também pode ser prejudicial à tua comunicação. O que é que achas que as pessoas... Que imagem é que tu achas que as pessoas têm de ti? Porque são um gênio. Acho que as pessoas estão em casa a dizer: olha, vem ver, é um gênio na televisão. Reúnem-se todas, há várias É famílias. esta hora, aliás... Parece-me. A que horas é que está? Esta hora deve ser para aí 1h20 da manhã. Portanto, da manhã é que estás... Portanto, estás Fizeram-te no horário nobre. Portanto, estás neste momento, com certeza, com o país inteiro parado. Certeza. Que começou a crescer e a juntar-se ao pequeno ecrã a ver este gênio. Mas, falando sério, achas que as pessoas têm uma ideia sobre ti? Acho que, sobretudo, associam muito à criatividade, ao humor também. Acho que, no fundo, já estou como ao Casilhas. Bem ou mal, quero ser recordado como um bom homem. Um bom rapaz, pronto, se quiserem. Podia acabar aqui, não é? Era bonito. Sim, sim, era. E davam uns violinos e tal. Mas basicamente, não ser uma besta parece-me desde logo ser um bom princípio. Já é uma coisa que nem toda a gente se pode orgulhar. É curioso que no meio, mais importante do que tu fazeres um ótimo programa e o público estar do teu lado e ser simpático para as pessoas, é depois também para os teus colegas dizer: olha, não é um anormal, não é uma besta, porque há muito nisso, não é só nesta atividade, é em todas. Claro. Não é? Que este gajo é um cabrão para os colegas, mas depois acende a luz da câmara e é muito simpático. Sim. De que vale isso? Nada. Festival... És assim a senhora? Não, eu não sou assim. Como é que é a senhora? O Festival da Canção... Pronto, ainda bem, muito obrigado. O Festival da Canção Alternativa, o Monstro, o Prémio Monstros do Ano e um sem número de eventos que já criaste. Aliás, lembro de uma vez... Vou fazer 2 este ano. Lembro de uma vez, já me contas, lembro de uma vez me teres convidado para qualquer coisa como uma regata... Para monstro. Não, para uma regata de barquinhos. Barquinhos a remos. No Lago do Campo Grande, certo? É isso, não era? Sim. Eu achei uma coisa deliciosa. De onde é que te vêm essas ideias? Tu tens um caderninho ao pé da cama... Não, tenho um telemóvel, a senhora. Agora uso mais... Já aprendeste com o Júlio, já estás mais moderno. Sim, estou bastante moderno. Sabes que outro dia pensava estava a pensar e há muitos livros que dizem que a caneta é que faz a revolução, não é? Tu, com uma caneta escrevendo faz a revolução.
hoje em dia, se perceberes, mais depressa alguém tem um telemóvel à mão do que uma caneta. Hoje em dia é o telemóvel que pode fazer a revolução, com uma vantagem, que o telemóvel filma. E o poder da imagem, muito mais do que o poder da escrita, pode ser decisivo, não é? O que aconteceu em Timor, em que Timor consegue libertar-se de uma ditadura, aconteceu porque existiram aquelas imagens, lembras-te, lá do cemitério de Santa Cruz. E se não tivesse acontecido, por mais artigos de jornal não, vocês viram aquilo, não, temos que agir. E foi aí. O poder da imagem é realmente. Mas no teu caso é mais o poder das ideias. Como é que te surgem essas ideias? Tipo, um festival alternativo da canção. Quem é que se lembraria uma coisa dessas? Não faço ideia. Não imagino. Do mesmo modo que este ano. Os monstros do ano. Os monstros do ano. Lá está. Quando olhava, por exemplo. Para este ano foi ganho o prémio principal pelo advogado José Sócrates. Que escreveu um agradecimento incrível, notável. Coitado, o que é que ele havia de dizer, não é? Podia, por simplesmente, não sabes, ignorar-te. Aconteceu uma coisa curiosa nos Monstros do Ano, que é, cabe a mim, enquanto organizador, ter que avisar depois as pessoas que são nomeadas. E uma das pessoas que estava nomeada era, não sei se terás visto, foi um viral no YouTube, uma pessoa que foi confundida com outra na TVI. Sim, lembro. Que ele era oftalmologista. E sim, lembro, na edição da manhã. E então, eu enviei primeiro tentei falar com ele, depois enviei um mail, deram-me um e-mail e eu consegui chegar à conversa por e-mail. Nunca consegui chegar. Então, houve ali uma troca de respostas. E a pessoa, por isso simplesmente, foi um anormal. Disse disse coisas horríveis. E eu disse, olha, ouça, está a interpretar tudo mal. Os monstros são uma cerimónia que é gira, que é divertido. Aliás, o que ele fez nem sequer tinha sido monstruoso. Ele estava só na hora errada no programa, naquele programa, não é? Ele foi confundido. Ele não fez nada, ele não teve culpa nenhuma. Foi um erro de... E aquela pessoa foi uma... Pôs-me logo um processo, advogados em cima... Assim, há pessoas que são realmente anormais, a sério. E fico a pensar, pronto, que as pessoas... deve ser muito triste não ter qualquer capacidade de encaixe e de humor. Mas fica com chamar pena. Monstro é uma coisa que nunca é, não é simpática. Mas repara, se fosse monstrinho... mas os monstros são amigos. No fundo, o filme Monstro e Companhia são, não é? Repara só. Todos nós temos que ter a capacidade de nos rirmos das coisas que falhamos, temos que ter fair play em relação a isso. Eu jamais estarei integrado em qualquer evento cujo objetivo seja humilhar alguém. Esse nunca é o meu objetivo. Aliás, a minha norma principal é rir com e não rir de. E isto faz toda a diferença. Claro que faz. Não me interessa estar com uma pessoa a fazer um programa de entretenimento em que ela não esteja a rir Contigo. Não, e com ela própria, sim, não sim. é? Se ela não se estiver a divertir das coisas que está a dizer, então qual é o meu interesse? Então estou aqui a humilhar a pessoa para quê? Não tem sentido, nunca o fiz na vida e nunca o farei. Rio-me imenso de mim próprio, aliás. Tu podias ser um bom vencedor dos Monstros do Ano? Eu podia ser um bom vencedor. Em que categoria? Sei lá, num falhanço qualquer. Às vezes vejo aquela história do Humberto Bernardo, das misses que ele se enganou, sim, não é? Sim. Bem, e depois a ideia que dá é que, basicamente, a carreira de Humberto Bernardo é ali interrompida por causa de um engano que eu acho que qualquer pessoa podia ter. Sim, claro. Bastava haver ali um momento de tensão, descontração, não nervosismo. acabou por causa daquilo, acabou provavelmente por outras razões. Eu não sei, mas que aquilo foi marcante na carreira dele foi. Sim. Aliás, eu tive a oportunidade de estar com o Humberto Bernardo agora no Festival Alternativo da Canção, porque ele foi o apresentador, a meu convite, da cerimónia. Tenho dele a melhor das impressões. Por acaso nem lhe fiz essa pergunta, mas gostava, mas porque raio, podia ser um monstro do ano, que é tipo enganar-se nas missas ou não. Então, mas... E tu já tiveste um falhanço assim desses? Já tive variedíssimos falhanços. Que monstro é que serias então? Eu quero, não sei, agora... já falhei em tantas coisas. Olha, lembro-me de uma... Mas não é equiparável a nível de dimensão, mas lembro-me de por vezes estar em direto sem saber que estava em direto. Olha, tenho um bom exemplo para te dar. Há alguns anos atrás, eu estava a fazer rádio, ainda o primeiro-ministro, o Durão Barroso era primeiro-ministro. Sim. E o Durão Barroso passa pelo corredor e eu naquela altura fiquei tipo, se eu agora me levantasse e fosse buscar o Durão Barroso e fazia-lhe aqui 2 perguntas e tal, mas não tive aquela coragem naquele instante e de certa forma, acobardei-me perante aquela possibilidade.
E fiquei a pensar naquilo. Cheguei a casa e disse, pá, hoje não fui corajoso, não me perdoo por não ter sido. E passado uma semana, a papel químico, no corredor da Antena 3, passa não o Durão Barroso, mas o Joaquim Chissano. Numa altura em que o tema da prova oral, nesse dia, eram os 30 anos. E agora, cheio de coragem, ainda na mente, com o facto de não a ter tido 2 semanas antes, convidei o Joaquim Chissano a entrar no estúdio e responder a algumas perguntas, só uma coisa muito rápida. Os seguranças do Chissano olharam assim de suslike, tipo, o que é que este gajo quer, não sei o quê. E eu coloquei o Chissano na rádio. E disse, hoje o meu programa não sei o quê, sobre os 30 anos, Sr. Presidente. Fiz 2 outras perguntas. E uma das perguntas, repara, a minha inocência. E eu, naquela altura, não sabia que havia qualquer tipo de conotação rássica ou racista com isso. E disse assim, Sr. Presidente, quando era miúdo, também subia às árvores. E percebo que o Joaquim Chissano faz assim uma cara. Eu tipo, bem, não estou a perceber nada. Tipo, mas. Bem. E ele, não, eu nunca tive necessidade de subir às árvores e tal. E senti que o clima azedou. Mas eu não percebi nada. Isso aqui respondeu mais a 2. Bom, e agora tenho que me ir embora. E foi. Bem, nesse mesmo dia, já havia blogs, não sei o quê. O Alvin foi racista. Eu fui racista, mas o quê? E depois vim a perceber que aquela frase que era claramente racista. Eu nunca tinha entendido isso. Mas estás a ver? Eu podia ter sido um monstro sem ter sabido. Aliás, podia ter dado cabo da minha... Eu acho que podias criar no próximo ano uma edição póstuma. Achas que sim? O monstro que não chegou a ser e que podia ter sido. Pronto. Acho que fica mas aqui a minha sugestão. Este há um caso que... Sim, claro, todos temos esses momentos. Olha, mas repara bem, se as pessoas de certa forma não acreditassem em mim e não percebessem que eu tinha feito aquilo sem mal alguma e com total desconhecimento, eu acho que aquilo tinha sido muito complicado para mim. Do mesmo modo que aquela conferência do Futre podia ter sido má para ele se ele não fosse puro e não tivesse feito aquilo com a pureza que nós todos vimos, não é? Temos poucos minutos. Falavas-me há bocadinho dos 2 eventos que ainda vais ter este ano. Sim, vou fazer 2 eventos. Estou ansioso por saber o que vai sair dessa cabeça. Olha, é um evento que eu persegui há muitos anos atrás e que finalmente, este ano, antes do final do ano, vou realizar, que é o primeiro jogo de ténis às escuras. Que será um grande happening. Eu quero dizer aos espectadores da RTP que neste momento estou a saber em primeira mão, não sabia. Portanto... O jogo de ténis às escuras, que é uma ideia que eu já tenho há variedíssimos anos e que pela primeira vez vai ver a luz do dia, sem haver, não é? E o segundo é uma recuperação que eu faço... Mas num corte de ténis normal? Não podemos adiantar ainda a pormenores, mas sim, assim, muito perto do corte de ténis normal. E não será só um jogo de ténis às escuras. Será um grande espetáculo cujo culminar é o jogo de ténis às escuras. Bem, e a outra ideia... Estou a falar de ideias novas, portanto vou fazer outras coisas. Outra ideia nova para este ano é recuperar a Gala dos Pequenos Cantores, que era algo que há muito não acontecia, que será em dezembro, que terá um fim de grande solidariedade. Vamos pôr os putos a cantar, mas várias instituições a ganharem com isso. E eu acho que pode ser um grande happening ali no Natal. E ficámos com a coleção Outono-Inverno, Fernando Alvim, 2015. É verdade. Pode também ser 2 grandes happenings. Eu voto nessa... Eu acredito. Eu voto muito no jogo de ténis às escuras. Gostas? É uma boa ideia, não é? Acho que é uma coisa muito interessante. Deixa-me dizer-te que, para ser interessante, eu acho que nenhuma ideia é válida, ou pelo menos, para mim não tem grande interesse não perceberes que é execuível. Sim, claro. De que forma? Ok, é esta ideia, mas isso dá para fazer? Não dá. Então para que gastarmos tempo sequer a pensar nisso? Eu acho que é isso o teu mérito, além de outros vários. Tem vários méritos. Sim. Além de outros vários, eu reconheci isso logo a seguir. É precisamente essa capacidade de empreender, ou seja, de pensar em ideias loucas, fora da caixa, sem nenhum filtro, e depois colocá-las em prática. E isso, de facto, é isso que marca a diferença em relação a ti e a outros comunicadores. Última questão, do ponto de vista televisivo, tu já vestiste várias camisolas. Estreaste na TVI com o Top Rock, sim, ao lado da Wanda Miranda. Sim, também. Depois o curto-circuito, no CNL e na 5 Notícias. Aqui na RTP integraste a equipa fundadora do mítico 5 para a meia-noite. O último convidado foi Sócrates, é? Exatamente. Enquanto primeiro-ministro. O teu convidado, já o foste ver à Évora? Não.
Afinal, não era a última pergunta, agora é que é. Estás agora no canal Q. Tu que és um homem cheio de ideias, não tens nenhum projeto para a Al Jazeera ou para a TV Record, por exemplo? Não, mas tenho variedíssimos projetos para a televisão. Há que dizer aqui uma coisa, que é, embora eu tenha esses projetos todos, não estou sequioso de executar cada um deles. Acho só que são boas possibilidades e também acho que só faz sentido eu fazer televisão se for algo de verdadeiramente original que possa acrescentar algo. Não tem grande sentido eu estar a apresentar uma coisa que... sei lá, Que não sejas tu. que não seja eu, que seja um robô. Olha, por exemplo, eu não posso ler telepontos, não posso. Uma vez apresentei um teleponto, olha, foi uma desgraça. Foi uma desgraça. Eram os prémios da SAP. E eu fazia um teleponto e dizer assim, isto vai dar a geneira, não está a dar. E da altura tive que abandonar o teleponto a meio da cerimónia e foi o que melhor fiz, porque a partir daí aquilo ganhou uma Passaste certa... a ser tu. Sim, passei a ser eu, ganhou uma certa naturalidade. Não dá, não consigo. Há quem o faça bem e eu invejo essas pessoas. Mas eu não consigo fazer isso. Fernando, ainda bem que vieste. Obrigado, Azinheira. As memórias, as ideias e as loucuras, as muitas loucuras de um comunicador especial. Fernando Alvim, hoje, no Ainda Bem Que Vieste, todas as semanas, é assim na RTP, conversas interessantes com gente que marca a diferença. É bom estar consigo. Para a semana, estamos de volta. Volte connosco.